Olha só, detox emocional. O detox, como o Fernando mesmo disse aqui nos bastidores, está na moda, né? É detox de tudo, intoxicação alimentar, quer ir para emagrecer, capilar, que a gente leu agora há pouco, tem de tudo. E tem também o detox emocional. Dicas para desintoxicar as emoções. É isso mesmo, Fernando? Exatamente, Faria. Então, quer dizer, o detox que o pessoal usa muito falando aí, detox, suco detox para emagrecer, que é a coisa toda. Então, quer dizer, na realidade, a emoção também, se ela for ruim, ela vai intoxicando a alma da pessoa, vai intoxicando até o corpo físico da pessoa, tá? Porque a pessoa começa a adoecer, fazer doenças. Então, quer dizer, a gente tem que entender que na vida, viu, Faria, a gente tem pensamentos bons, pensamentos negativos. E por que surgem os pensamentos negativos, tristes, Fernando? Ô Faria, porque é absolutamente normal. Nós estamos vivendo num planeta muito conturbado, com notícias, acontecimentos, fatos que acontecem todo dia na nossa família, no nosso trabalho, no cotidiano nosso. Então, quer dizer, a gente tem que entender essa dinâmica desse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo complicado ainda. É um mundo, vamos dizer assim, com guerras, com assassinatos, acidentes. Então, quer dizer, os pensamentos negativos, elas surgem por causa disso. A pessoa, ela começa a ver muita coisa, começa a falar demais em coisas negativas, ela começa a comentar, Você entendeu, Faria? Então, quer dizer, pensamento negativo é ruim. É ruim e é normal na vida do ser humano. Podemos dizer que é normal, então, normal ter esse tipo de pensamento. É absolutamente normal. O que a gente tem que aprender a fazer, Faria, através do autoconhecimento, é aprender a contrapor esses pensamentos negativos com pensamento positivo. E toda hora que a pessoa, vamos dizer assim, ela começar a ter um pensamento negativo, oh meu Deus, o que eu faço? Aí lembra, a mesma energia que você gasta para pensar no pior, procura pensar no melhor. Bom, eu tenho que pensar como eu vou sair desse problema, o que eu posso fazer para sair do problema. Então, quer dizer, procurar ter soluções, pensamentos afirmativos nesse sentido. Agora, Fernando, esses pensamentos também negativos, tristes, eles podem se transformar em depressão também. Pode, é o que acontece muito, Faria. Viu? Então, o que acontece? Nós temos dois tipos, basicamente, de depressão. A depressão reativa, que é aquela depressão que é uma intercorrência de quê? Dos fatos negativos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, uma decepção amorosa, você vai ficar triste, chateado, a perda de um emprego, vamos supor, a pessoa tem 10 anos no emprego e de repente fica sabendo que está na rua. Quer dizer, ela pode se deprimir de forma reativa, por causa desse fato que aconteceu, uma notícia, uma perda de um ente querido. Então são fatos da vida que vão acontecendo e que é normal. A pessoa fica triste, mas isso não quer dizer que ela vai precisar tomar medicamento para sair dela. Às vezes passa 3, 4 meses, a pessoa supera aquilo e sai do fato sem precisar ir no médico, tomar remédio. Então essa é a depressão reativa. Reativa. Que é absolutamente normal na vida nossa. Não precisa de acompanhamento. Não precisa. A não ser que essa depressão ela comece a perdurar de uma forma, vamos dizer assim, que você já começa a ir, não consigo mais levantar da cama. Aí nós vamos entrar numa outra depressão, que é a pior, que é a perigosa, que a gente chama de endógena, aquela depressão que vem de dentro para fora, sem causas aparentes, ou sem fatos que levem a isso, tá? Então, por exemplo, a pessoa começa a ter pensamentos pessimistas demais, pensamento de morte, de suicídio, tá certo? Ela começa a ter dificuldade de ir para o trabalho dela, começa a faltar muito ao serviço, tá? Ela começa a ficar deitada o dia inteiro, dormindo o dia inteiro, começa a deixar de lado a higiene pessoal, viu, Faria? Tá? Ela começa, por exemplo, a comer demais ou a comer de menos, tá? Começa muitas vezes a perder a libido ou ter uma libido exacerbada. Você entendeu? E aí já são sintomas que pode ser uma depressão. Interessante. Tá? Então, a reativa nós podemos dizer que aquela são causas externas, né? Isso, são fatos que acontecem. Exato. E a endógena é aquela que vem de dentro. De dentro para causa para a depressão. Isso. É uma causa interna que a gente tem que pesquisar e investigar de onde ela está vindo. E essa precisa de tratamento? Precisa. Aí, no caso, é o que a gente fala. Começa com tratamento medicamentoso para a pessoa colocar a casa interna dela em ordem. Aí sim começa
um tratamento psicoterapêutico. Porque o tratamento psicoterapêutico ele vai começar a investigar as causas emocionais que levaram a pessoa a fazer aquela depressão endógena. Agora, Fernando, se realmente esses pensamentos negativos, tristes, eles dão causa à depressão, estimulam para a depressão, isso. Qual que é a melhor maneira, então, de evitar esses tipos de pensamentos negativos? Faria, é igual está lá no Evangelho. Nós não estamos falando aqui de religião, mas no Evangelho tem lá uma frase muito interessante, que é orar e vigiai. A gente tem que estar sempre orando e vigiando. Tá? Vigiando o quê? Vigiando a nós mesmos. Os pensamentos que vêm na cabeça, tá certo? Às vezes você começa a ter pensamentos assim, não, meu Deus, que a vida está tão ruim, que vontade de fugir dessa vida, vontade de dormir e não acordar mais. Quanta gente já não quis chutar o balde, literalmente. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar a desconfiar desse pensamento. Falar, por exemplo, você começa com esse pensamento, eu quero morrer, isso e aquilo. Aí você fala, gente, mas Deus está no comando. Quer dizer, é um pensamento que vai o quê? Contrapor esse pensamento negativo. Você pensa, Deus está no comando. Então para que eu tenho que preocupar? Às vezes a pessoa que é muito ansiosa também, Faria, ela tem medo, meu Deus, o que vai acontecer no futuro? Será que esse emprego meu, eu vou continuar nele? Você está entendendo? Fernando, então são pensamentos negativos. Interessante. E essa questão do passado influencia muito, né, influencia também, nos pensamentos tristes? Influencia também, porque tudo que é coisa triste está no passado. É bom evitar o passado. Isso, o passado, gente, só serve para o quê? Você pegar, dobrar, pôr no envelope e colocar no arquivo morto. Tá? Se você ficar toda hora ali repassando o seu passado, é claro que você vai começar a ter problema com tristeza. A não ser que sejam coisas boas, né, Fernando? Coisa boa, pensar em coisa boa. Aquela viagem que eu fiz lá para Caldas Novas, para aquela praia lá nas Bahamas, não sei o que tem, que eu levei minha filha, levei minha esposa. Aí são pensamentos bons que servem também, Faria, para contrapor os pensamentos negativos. Claro. Tá certo? Então você começa com o pensamento muito triste. Aí você pensa, puxa vida, foi bom quando meu neto nasceu, tá? Então, quer dizer, fez uma festa e tal. Então, quer dizer, é bom a gente sempre estar com esse as na manga. O que é o as na manga? Sempre procurar ter um pensamento para contrapor o negativo. E é interessante também porque a gente tem que pensar mais no presente, né? Claro. Viver o presente a cada instante intensamente, né? Perfeito, Faria. É igual eu sempre falo. O passado é uma folha preenchida. Não tem o que você fazer mais nessa folha. Tem? Não tem. Agora, o presente é isso aqui, essa folha em branco, Faria. Tá? Aqui você pode escrever tudo que você quiser. Tá? Então, sempre lembrar que o presente é sempre mais produtivo do que o passado. O passado é perda de tempo, você ficar pensamento fixo. Tá? Eu ainda brinco que muitas vezes a depressão, eu brinco falando assim, é passadite aguda. É uma pessoa que tem uma inflamação no passado, fica presa ali, sofrendo com aqueles fatos negativos que aconteceram no passado. Ok. Bom, esse é o tema de hoje, detox emocional. Detox está na moda, né? E agora emocional, então, detox emocional, dicas para desintoxicar as emoções. Nós temos aqui 10 dicas para evitar pensamentos negativos. Vou falando um a um para você, você comenta. Beleza. Vamos lá, primeiro, espiritualidade. Exatamente, Faria, é a religiosidade. A pessoa, quando ela tem uma religião, qualquer que seja a denominação dessa religião, é importante. Por quê? Porque ela sempre está ligada ao Criador maior, que é uma forma também, quando você tem um pensamento negativo, de pensar em uma coisa positiva. É você saber que tem um Pai maior, tem um Criador por trás de tudo. Então você não tem que preocupar com nada. Tá certo? É acreditar o quê? De que Deus está no comando de todo esse universo que nós estamos inseridos. Essa a espiritualidade é a primeira dica. Então, a segunda, vida de altos e baixos. É o que é normal na vida do ser humano, é altos e baixos. Tá? Então a gente tem que entender que isso faz parte da nossa vida humana. E a gente tem que estar sempre preparado para poder o quê? Quando estiver no baixo, ter o quê? Uma solução para subir novamente. Isso faz parte da vida do ser humano. Tem que tá? ter. Né? Tem que ter e é absolutamente normal. E a gente tem que estar preparado com pensamentos positivos, tá? Afirmativos, para você sair de um momento difícil. Tá certo? A terceira dica, então, parar de se preocupar com o futuro. E isso, é outra coisa, gente. O futuro, gente, ele existe. Mas é o tal negócio, ninguém tem ciência do futuro. Se você não consegue controlar o futuro, gente,
Então, para que preocupar com ele? Tá? Você não tem como resolver o futuro. Você só resolve o momento presente. O futuro é como diz o povo, a Deus pertence. E se a Deus pertence, voltando lá na primeira dica, tá? É confiar em Deus e procurar cultivar a espiritualidade. A quarta dica, então, sentir culpa, parar com isso. A culpa é um sentimento que amarra a vida da pessoa. É um sentimento inútil, vamos dizer assim, é um sentimento besta, que faz a pessoa perder muitos anos na vida dela. Então, se você tem culpa, pensa assim, pensamento positivo, tá? Eu faria de novo o que eu fiz no passado? Não. Se eu não faria, toca a sua vida em frente, tá? Isso já é uma forma de arrependimento que a gente chama de arrependimento proativo. Quer dizer, se arrependeu, arrependi. Então vamos seguir em frente. Não fica preso no passado, não, com a culpa. A quinta dica, então, perdão e auto-perdão. Exatamente. Perdoar também é uma outra forma de detox emocional muito importante, viu, Faria? Porque o perdão, a gente tem que se auto-perdoar para poder perdoar os outros, tá? E perdoar é o quê? Você se livrar daquele lixo que te incomoda, aquele lixo emocional que está te incomodando. Então, o perdão é uma forma de evacuação emocional. Você está evacuando aquela emoção negativa que você está guardando, às vezes, por anos, tá? Ok. A sexta, então, dica para você, olha só, conversas e afazeres edificantes. Isso. Procurar o quê? É ter assunto bom, assunto positivo, assunto edificante. Se você vê uma rodinha de amigo ali falando besteira, falando assunto ruim, negativo, foge daquela rodinha de gente. Dá a volta, corta a volta dali e tal, dá uma desculpa, sai de perto. Assuntos bons, né? Assuntos bons, positivos, tá? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, é o seguinte, você é o resultado, vamos dizer, de 5 amigos que você tem, é o que você é. Se você fica juntando só com gente negativa, você vai acabar se tornando negativo também. Com certeza. Tá? Bom, a sétima dica, evitar o mundo cão. Como assim, Fernando? O Faria, mundo cão é o que muitos programas de televisão mostram, tá? Não é, por exemplo, às vezes você tem uma informação para dar um programa, igual esse aqui, por exemplo, Polícia é Notícia. Ele é um programa informativo, mas ele não é um programa de mundo cão, tá? Que você sabe muito bem saber conduzir esse programa. Então, quer dizer, aqui informa, é informar a notícia. Agora, tem programas de televisão que ficam mostrando, repisando, você entendeu? Criando quase uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, mostrando só o lado negativo da vida em sociedade, da vida no mundo, na vida do país, mostrando só os fatos tristes, tá? Por exemplo, tem uma notícia ruim, tem programa que fica repisando aquela notícia assim por horas, falando a mesma coisa, tá certo? Então a gente tem que evitar esse tipo de programa, procurar ver programa alegre, música, essas coisas, né? E é justamente a oitava dica, né? Ouvir músicas boas e cantar junto, se possível. Maravilha, é o karaokê da vida. Se você puder fazer um karaokê no YouTube, viu, gente? É só vocês colocarem lá karaokê no YouTube, vocês vão poder cantar junto. Então é muito importante assistir filme engraçado, comédias, escutar piada, escutar muita música boa. Isso é um detox emocional fantástico. A nona dica, servir ao próximo. É uma beleza isso, viu, Faria? Por quê? Porque quando você serve o próximo, você está procurando ser uma bênção na vida desse próximo seu. Quer dizer, você está deixando de ficar olhando para o seu próprio umbigo, tá? Deixando de ficar pensando muito na sua vida, nos problemas da sua vida e começa a pensar um pouco no problema dos outros. Então, quer dizer, isso é uma forma de desintoxicar a alma também. É você ser útil, servir as outras pessoas. Você fala bastante isso, né, Fernando? Falo. Às vezes as pessoas têm que De bater fato, bastante isso para a pessoa ajudar, né? Inclusive para a depressão. A pessoa muito deprimida, ela está sempre olhando para o umbigo dela. Você entendeu? Ah, eu não posso, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é ruim, eu quero morrer e tal. Quer dizer, mas gente, vamos procurar servir o outro, tá? Você vai ver que tem gente que está com muito mais problema do que você. Então, quer dizer, é importante a gente servir, porque a gente cresce também, a gente se sente bem, tá? E atrai o quê? Atrai também, vamos dizer assim, a amizade de pessoas boas também, para você.
Com certeza. Tá? Bom, e a última dica, ter um propósito de vida. É outra forma também da gente evitar o quê? Os pensamentos negativos. E também de desintoxicar a alma. É a gente ter um propósito de vida, procurar o quê? Pensar naquilo que você quer fazer, porque a pessoa que perde o propósito de vida, Faria, ela morre, tá? É o que acontece com muita gente que aposenta. Aposentou, falou, acabou. Não. Aposentou, começa a buscar um novo propósito, começa a criar um novo sonho, inventa um novo sonho na sua vida, tá? Uma nova meta, alguma coisa para você alcançar, tá? Isso aí vai ser o quê? Um grande detox emocional também, Faria. Tá certo. Tá aí, portanto. Fernando, muito obrigado pela participação. Esse tema hoje interessantíssimo, hein? Detox emocional, dicas para desintoxicar as emoções é o tema de hoje. Muito obrigado, Beleza, Fernando. eu que agradeço, Faria.